Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É uma alegria, um privilégio novamente estarmos juntos aqui, reunidos, né? Para falarmos um pouquinho a respeito de um assunto tão fundamental na igreja, que é com relação à disciplina eclesiástica. E hoje nós vamos olhar alguns aspectos bíblicos, o que a Bíblia diz a respeito de disciplina. Esse é um assunto extremamente importante e relevante, principalmente porque quando nós avaliamos e olhamos o que a Bíblia diz, muitas vezes estamos longe de compreender, de entender a sua totalidade e às vezes distorcemos muitas vezes aquilo que Deus tinha em mente quando criou, por assim dizer, a ideia da disciplina bíblica, da correção bíblica, né? Então, é importante, nós vamos olhar alguns textos bíblicos, achei importante a gente gastar um tempo. O Dr. Mark, no seu livro Nove Marcas, ele expande bastante, ele coloca uma série de textos que falam a respeito da disciplina bíblica, mas infelizmente a gente não tem tempo de trabalhar todos os textos, né? Então, e mesmo os textos que nós vamos trabalhar no dia de hoje, em 30 a 40 minutos, é realmente algo superficial. A gente poderia ficar horas apenas em um, dois versículos. Mas eu quero de alguma forma tentar ser o mais profundo possível e também tentar ser o mais prático possível, porque é importante quando nós fazemos a leitura da Bíblia, é importante que nós olhemos e possamos fazer, tenhamos a capacidade de fazer as aplicações adequadas à nossa vida, ao nosso contexto, mas sempre respeitando as regras exegéticas, as regras da hermenêutica. Digo isso porque muita gente, infelizmente hoje nos nossos dias, por conta da desculpa de contextualizar a Bíblia para os dias atuais, quebra alguns princípios bem práticos e bem simples da hermenêutica bíblica, né? E quando eu falo de hermenêutica, estou falando da interpretação da Bíblia. E aí, nesse processo, acaba que a leitura não é a mais adequada, a interpretação não é a mais adequada, porque a pessoa não guardou, por assim dizer, a interpretação correta, segundo o que as escrituras dizem a respeito de determinado assunto, e não aquilo que eu acho que a escritura diz sobre determinado assunto. Então, vamos orar, colocar as nossas vidas diante de Deus e pedir para que o Senhor fale conosco aqui é tarde, talvez você vai estar assistindo esse vídeo à noite, pedir para que Deus fale conosco através da sua palavra. Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai. Fale conosco através da tua palavra. Fala conosco através das tuas sagradas escrituras. Que o Senhor venha, ó Deus, falar ao nosso coração para que possamos entender, compreender o que tu tens para nós, qual a tua vontade, qual o teu desejo, o que tu queres para as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde, e o meu irmão, talvez à noite ou pela manhã, não sei, mas reunidos em nome do Senhor para falarmos da tua palavra e acerca das tuas escrituras. Nós agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu quero começar com um texto que é importantíssimo quando nós pensamos na leitura a respeito do que é disciplina e por que nós disciplinamos as pessoas. Eu vou sempre tentar abordar o aspecto bíblico, porque a gente vai entrar um pouco na prática de como a disciplina acontece, né? Ou como ela deveria acontecer. E às vezes pode ser que a maneira como eu estou detalhando aqui não seja a maneira como a sua igreja, ou como a igreja, como a nossa igreja, né,
aplica esse texto bíblico. Então, mas nós precisamos olhar a maneira como Deus vê a disciplina, o motivo por que acontece a disciplina e quais são os frutos da disciplina. É mais ou menos isso que nós vamos abordar no dia de hoje. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, tá? Hebreus capítulo 12, dos versos 5 ao 7. É inclusive o texto que nós olhamos um pouquinho, falamos um pouquinho dele na semana passada, né? Mas hoje a gente vai tentar detalhar ele um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais profunda. É interessante que o capítulo 12, ele começa com algo fantástico. Ele começa dizendo sobre a corrida da fé, né? Ele, em Hebreus capítulo 11, ele demonstra o que é fé. Ele mostra para nós quem foram os heróis da fé, as pessoas que nós, como cristãos, diante da prova, diante da perseguição, diante da tribulação, em quem nós devemos nos espelhar, mostrando que houveram pessoas no passado que nós os consideramos heróis, como por exemplo Abraão. Nós temos o testemunho dele nas Sagradas Escrituras e nós podemos imitar esse testemunho de Abraão, por exemplo. Eu acho maravilhoso quando o texto fala a respeito de Abel, que diz que a oferta de Abel e o testemunho de Abel fala até os dias atuais. Ou seja, por mais que nós estejamos olhando a Bíblia há milhares de anos atrás, né? A Bíblia é atual para os nossos dias, para seguirmos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você olhar aí, estou aqui acompanhando na minha Bíblia, ela está bem nessa direção aqui. O texto de Hebreus começa dizendo algo que é interessante para nós. Ele começa dizendo: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, quando nós observamos esse texto bíblico de Hebreus, ele já começa com algo fantástico. Ele começa falando a respeito dessa maravilhosa corrida da fé, dessa participação dos crentes na vida cristã. E aí ele vai dizer que uma grande nuvem de testemunhas está nos rodeando, observando, né, vendo. E é lógico que ele está falando a respeito daquilo que ele falou no capítulo anterior, né? No capítulo 11 dos heróis da fé. A gente precisa deixar linhas bastante espaçadas aí, divisões bem claras, em que o texto de Hebreus não está aqui falando que, por exemplo, os santos que morreram em Cristo têm algum poder de intervir na nossa vida ou que ele intercede pelas nossas vidas. Não. Eles não têm esse poder. O texto está dizendo aqui para nós que nós podemos olhar para esses heróis e que essas testemunhas, elas observam isso através da escritura. É uma linguagem poética para mostrar que eles estão junto conosco nessa caminhada, que partilham junto conosco essa caminhada. Aí o texto diz que nós devemos nos despir, né, tirar os pesos, né, deixa eu só olhar o termo certinho, ele fala desembaraçar de todo o peso. Então existem coisas na nossa vida que atrapalham a nossa corrida na fé, a nossa caminhada na fé, coisas que muitas vezes não são pecados, mas que atrapalham a nossa vida cristã. Por exemplo, a internet, ela pode ser um excelente instrumento para glorificar o Senhor. Ela pode servir para compartilhar as coisas, ela pode servir para edificar as pessoas,
mas também ela pode trazer um desserviço para a cristandade. Através da internet, infelizmente, a gente tem acesso a muitas heresias, a muitas bobeiras, a coisas que não edificam, a coisas que não trazem vida para a igreja. Muitas vezes nós podemos, em vez de compartilhar o bem, compartilhar o amor, compartilhar Cristo, às vezes compartilhamos o ódio, compartilhamos entramos em discussões inflamadas com irmãos. Então o autor de Hebreus está falando a respeito disso. Ele está falando agora no contexto de que devemos caminhar a essa grande jornada, que é essa corrida. E ele vai estar falando de alguns percalços que muitas vezes vão existir na nossa caminhada cristã, na nossa corrida cristã. Aí se você olhar comigo, o verso 4, olha só que interessante. Ele vai falar: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então ele está dizendo, provavelmente num contexto de perseguição aqui, ele está dizendo que nós devemos resistir ao pecado, que nós devemos lutar contra o pecado, que se for necessário, se formos escolher entre a vida em Cristo e o pecado, devemos escolher a vida em Cristo. E que muitas vezes a tentação, a prova e a dificuldade, ela virá, mas que, como nós vimos até quando eu expus na vigília a respeito de Jesus no Getsêmani, Jesus ali resistindo à tentação, e ali ele inclusive transpira gotas de sangue. Aqui nós podemos fazer esse paralelo, traçar esse paralelo. Como Cristo resistiu ao pecado, nós, não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas em Deus, em Cristo, podemos também resistir ao pecado. Mas e quando cairmos? E quando falharmos? E quando não conseguirmos andar em santidade? O que acontece a partir de agora? Aí vem o versículo 4. Ele vai falar, versículo 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Então ele tá fazendo essa alusão, traçando um paralelo entre a paternidade perfeita de Deus e a paternidade imperfeita do homem. Ele vai traçar alguns paralelos de coisas que são parecidas aqui, e que da mesma forma como acontece com a paternidade humana, Deus também nos trata da mesma forma, porque nós somos filhos de Deus. Então ele vai falar aí na parte B do versículo 5, ele fala: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Então essa ideia, nós conversamos um pouquinho na semana passada, essa ideia de corrigir é a ideia de novamente levar o prumo a uma coisa que cresceu de forma torta, que cresceu de forma deformada, que não está de forma reta, de forma correta, que não está prumada. Então é interessante que quando você vai construir um muro, por exemplo, você precisa do prumo, né? Você precisa o pedreiro muitas vezes usa uma linha bem fina para que o muro fique reto, né? Ele vai olhar ali e vai ver se o muro está no esquadro certinho. Então, quando Deus percebe que a nossa vida não está no prumo de Cristo, porque quem é a nossa régua? Essa é a questão importante. Quem é o nosso prumo? Quem dá a direção correta para o cristão? É Cristo. O espelho é Cristo. O prumo é Cristo. Então, quando nós não estamos andando de acordo com a vontade de Deus, com esse prumo, com essa vara de medir que é Cristo, Deus entra na nossa vida, entra na nossa história e muitas vezes nos disciplina. Então ele fala: filho meu, não menospreze. A ideia de menosprezar aqui no original, a palavra não diminua, não faça pouco caso
tá? Eu lembro quando eu era criança, uma, duas vezes, depois nunca mais fiz isso. Ah, fui ser disciplinado pela minha mãe e eu já estava um pouquinho grandinho. E aí ela foi lá, deu umas chineladas, né, e tal. E aí eu virei para ela e falei: Ih, não doeu. Pra que eu falei isso? Fui disciplinado duas vezes mais forte, três vezes mais forte. Então, aqui Deus, através do autor aos Hebreus, inspirado por Deus, está falando: olha, não diminua a correção, não faça pouco caso da correção. Porque muitas vezes nós recebemos com bastante alegria a bênção, nós recebemos com bastante alegria a vitória, e elas acontecem. Mas nós deveríamos também receber com a mesma alegria, com a mesma, ou pelo menos com o mesmo sentimento de entender esse amor de Deus para conosco quando Deus nos disciplina. O fato é que o amor de Deus não se demonstra apenas quando Ele nos abençoa, mas o amor de Deus também se manifesta quando Ele nos disciplina. Se Deus não nos disciplinasse, isso era uma prova de que Deus não nos ama. Mas Ele nos ama, por isso Ele disciplina. E Ele fala: nem desanime quando por ela és reprovado. Então, ele está dizendo aqui que muitas vezes nós seremos testados e nós muitas vezes cairemos em reprovação. Muitas vezes nós vamos olhar as circunstâncias, olhar os problemas, olhar as dificuldades. Deus usa muitas vezes essas circunstâncias para nos disciplinar, para até muitas vezes nos provar, e muitas vezes caímos. E ele fala: olha, não desanime, ou seja, não fique com um semblante cabisbaixo. Por quê? Aí vem o versículo 6. Porque nós, como cristãos, não devemos nos desanimar diante da correção do Pai. Porque o Senhor corrige a quem ama. Nós vimos na semana passada que essa palavra amor aqui é a palavra ágape, é o amor que é sacrificial. E açoita a todo filho a quem recebe. É interessante porque ele está fazendo aqui uma série de compilados dos textos de Provérbios capítulo 3, versículos de 11 a 12, Jó capítulo 5, versículo 17. Então, a base para a disciplina, no final das contas, de Deus para conosco é o amor. Então Deus não nos disciplina na sua ira, na sua cólera, na sua fúria, porque isso é punição. Deus irá punir quem? Deus irá punir os não crentes, Deus irá punir os incrédulos, Deus irá punir os injustos. Deus não pune os crentes, Deus não derrama a sua cólera, a sua ira sobre os crentes. Deus corrige os seus filhos. Isso é importante a gente perceber. E essa é uma visão que o Novo Testamento traz para nós. Essa ideia, porque a linha no Antigo Testamento entre a ira, a cólera, o julgamento, punição e correção não estava muito bem delimitada, porque a revelação ela é progressiva com o passar do tempo. Então aqui ele está demonstrando que Deus ele disciplina, mas ele disciplina os seus filhos. Ele corrige os filhos a quem ama, a quem se entregou por eles. Essa é a ideia. E Deus pune, derrama sua ira, derrama sua cólera contra o pecado, mas aí contra a vida daqueles que são incrédulos, contra as pessoas que deram as costas para esse amor sacrificial de Jesus. E aí veio o versículo 7. É para a disciplina que o quê? Qual é mais um fator, então, da disciplina, mais um objetivo da disciplina? Primeiro, demonstrar que Deus nos ama. Segundo, corrigir o nosso mau comportamento, corrigir a nossa falha pecaminosa, então levarmos novamente ao prumo. E o terceiro aqui, para que possa produzir perseverança. O versículo 7 é muito claro, ele diz: e para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Então, essa perseverança é a ideia de remar contra a maré, de continuar lutando, de nos tornarmos mais fortes diante da prova, diante da dificuldade, diante do medo e do temor. Então, olha só, a base da disciplina cristã, a base de toda disciplina cristã, seja a disciplina de pai para com filho, seja da disciplina eclesiástica, a disciplina na igreja, seja a disciplina do professor para com o aluno, ela parte de um princípio, ela parte de uma pedra angular. Essa pedra angular é a disciplina de Deus para com seus filhos. E aí são esses aspectos que precisam ser observados. Então a disciplina ela tem o primeiro objetivo de demonstrar o amor, ela tem como segundo objetivo corrigir uma falha pecaminosa, né? Colocar novamente a vida do cristão no prumo, e ela também visa produzir perseverança. Porque lembra, lá atrás, no versículo 4, o texto vai falar que nós não estamos resistindo contra o pecado até o sangue. O que isso significa, em outras palavras? Nós não estamos perseverando contra o pecado. Então, o que Deus produz em nós? Deus produz esses três aspectos. O que a disciplina eclesiástica, o que a disciplina de um pai para com o filho precisa produzir na vida daquela pessoa que sofre a disciplina? Esses aspectos que nós vemos aqui em Hebreus. Ok? Então a gente vai continuando um pouquinho. Espero que tenha ficado claro. Se você depois tiver alguma dúvida, você pode estar mandando no WhatsApp, perguntando, até mesmo colocando no comentário do vídeo, que aí a gente vai estar respondendo. Um segundo texto que nós precisamos observar, que nós vamos observar hoje de forma bem rápida, é Mateus capítulo 18, tá? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Mateus 18, 15. Aqui nós vamos entrar já num aspecto mais claro a respeito da disciplina. É importante a gente ressaltar isso, porque durante muito tempo a cristandade muitas vezes olha esse texto, sabe como a sua interpretação, mas na hora de aplicar o texto, aplica de forma errada. Ou talvez o problema não está na aplicação, mas o problema se encontra na interpretação. Então, acompanhe aí comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 18, tá? A partir do verso 15. O texto diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Versículo 19, tá? Eu caminhei um pouquinho na leitura. Em verdade também vos digo que 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha só que interessante. Jesus estabelece a igreja, a sua igreja, né? E vai ter, lógico,
uma questão aí hermenêutica, né? Eu falei que Jesus estabelece a sua igreja, mas essa é uma visão mais dispensacionalista, né? Quando a gente pensa em, em escatologia, né? Então vão ter duas linhas aí que vão se degladiar, mas isso fica para uma outra hora, que é a teologia dos pactos e o dispensacionalismo, né? Ou o aliancismo e o dispensacionalismo. E aí você vai ter uma série de divisões aí, dispensacionalismo progressivo, enfim, uma série de leituras a respeito de como nós trabalhamos essas questões. E por que isso? Porque eu falei do estabelecimento da igreja. O aliancismo vai dizer que essa igreja sempre existiu no Antigo Testamento e que igreja e Israel são a mesma coisa, né? Fazem parte do mesmo povo, são a mesma ideia, né? A igreja do Antigo Testamento era o povo de Israel e agora nós somos o Israel de Deus. E outra linha de interpretação hermenêutica vai dizer que não, que aqui no Novo Testamento, a partir desses textos, a partir de Atos, é que se estabelece a ideia de igreja. Mas isso é para uma outra hora. Mas se tratando aqui de igreja, independente de quando for que nós estamos falando, Jesus estabelece aqui um processo. Como as coisas devem acontecer quando um irmão ou uma irmã cai em pecado. É interessante que os versículos anteriores você vai se deparar com a parábola da ovelha perdida. A impressão que eu tenho e talvez eu nunca tinha parado para pensar nisso, e até cabe mais estudo, é essa conexão entre a ovelha que se perdeu e o texto de Mateus capítulo 15. Aliás, capítulo 18, versículo 15. Então, aparentemente, parece-me que essa ovelha perdida, como nós vamos tratar essa ovelha perdida? Como nós vamos atrás dessa ovelha perdida? Talvez essa fosse a pergunta. E aí Jesus estabelece um processo. E ele vai falar, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvires, ganhaste a teu irmão. Muitas vezes nós queimamos etapa, queimamos processos, e perdemos a oportunidade de aplicarmos aquilo que a Bíblia diz a respeito da disciplina bíblica, e muitas vezes o resultado não é o esperado porque queimamos a etapa. Então, se nós observamos que o irmão está em pecado, nós devemos ir lá arguí-lo, ir lá corrigi-lo, ir lá admoestá-lo. E é interessante que essa palavra aqui, no seu original, ela tem a ideia de algo que é contínuo, tá? Algo que envolve um caminhar, é um tempo aqui que envolve um caminhar, que envolve um processo. Então, quando eu vejo um irmão em pecado, não é simplesmente ir lá, dar um safanão nele e pronto, eu fiz, já admoestei, já cumpri a primeira etapa. Não, ela envolve um caminhar. Então, por exemplo, eu vejo que um irmão caiu no pecado da mentira. Vamos supor, né? O irmão mentiu. E só eu percebi isso. Eu preciso então agora exortar esse irmão, mas esse amor vai se demonstrar em não somente exortar, mas caminhar com o irmão para que ele vença o pecado da mentira. Então, no primeiro momento eu exorto esse irmão e falo, meu irmão, olha, o pai da mentira é o diabo, o cristão tem que falar a verdade, e assim, taraná, taraná, pega os textos bíblicos, conversa, e aí você acompanha esse irmão durante um tempo. Não é simplesmente lá dizer, tá exortado, tal, e pronto. Não, envolve um processo, envolve um tempo. Quando esse processo termina, é se ele ouve, ou seja, é a ideia do ouvir aqui, ele prestou atenção e aplicou a exortação, você ganha o irmão. Se ele não te ouvir, ou seja, se ele não prestou atenção e continua naquela prática, ou por exemplo, não
foi atrás para reparar o dano, por exemplo, foi uma mentira, e aí você fala, olha, meu irmão, você precisa agora contar a verdade. E esse irmão não conta, então ele está caindo, ele vai partir para o segundo processo. E aí, qual é o segundo processo? Se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas. Essa ideia de uma ou duas testemunhas era um processo muito comum, que é tirado lá do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6. Deixa eu ler aqui. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então, o texto aqui está dizendo, Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, tá? Está dizendo exatamente isso. Deuteronômio capítulo 19, 15 vai dizer o seguinte: não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, o autor de Mateus aqui, isso é muito legal, porque se a gente pensar que Mateus apresenta Jesus como o rei, né, como o rei, o soberano Senhor, aquele que irá reinar. Se a gente pensar na ideia da igreja como o reino de Deus, aqui ele está estabelecendo um decreto para o seu reino. É por isso que eu gosto muito de Mateus capítulo 5 até o capítulo 9, ali, quando fala a respeito das bem-aventuranças. Esse texto aqui, porque são decretos do nosso rei, que demonstra como a igreja vai caminhar na sua eclesiologia. Então ele vai agora tratar que, se o irmão não ouvir, você vai pegar uma ou duas testemunhas. Olha o processo. Eu vou sozinho, exorto. Ele ouviu, caminhei com ele. Aí, beleza. Ele está salvo. Ok. Se não, ele não me ouviu, eu caminho para a segunda parte. Pego uma ou duas testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. E aí vou fazer uma exortação aqui junto com os irmãos. E esses irmãos vão servir de quê? De testemunha, dizendo, olha, eu estou caminhando com você no segundo momento. E aqui ainda a disciplina tem um aspecto de correção. Ainda que a disciplina tem um aspecto de tentar ganhar o coração do meu irmão. Um aspecto punitivo. Tá? A disciplina não serve para punição. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que no depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E, se não te atender, dize à igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Então existe um processo. Há muitos anos atrás, né, na época da minha conversão, acontecia uma coisa interessante. A pessoa caía às vezes em pecados, geralmente pecados relacionados à área da sexualidade, e aí essa pessoa sua vida era exposta na igreja, para a igreja toda. Esse processo de expor o irmão à igreja é o terceiro passo. E aí ele vai falar, dize à igreja, ou seja, comunica à igreja, fala, olha, o irmão fulano de tal está sendo acompanhado, está caminhando num processo. Aqui ele não fala de desligamento ainda, aqui ele não fala de punição, né? Aqui ele está falando, nós estamos caminhando junto com esse irmão. Aí sim, e se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Aí é o terceiro passo da disciplina. Ou seja, desliga essa pessoa da comunidade. Não é a ideia só desligar do hall de membros, deixar de tomar ceia, deixar de participar das atividades da igreja como membro. Não. Nós estamos falando aqui do reino de Deus.
Então essa disciplina e esse último passo aqui, agora já não visa mais a restauração, mas visa a punição. Ainda é lógico, né? Com a punição tenta trazer a restauração da pessoa, mas aí já não é mais um aspecto disciplinar, não é mais um aspecto corretivo. Aqui é a igreja sendo instrumento de Deus de punição para aquela pessoa que continua caminhando em pecado. E aí a gente parte, e quero ser bem rápido por causa do nosso tempo também, 1 Coríntios capítulo 5, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 vai falar a respeito, acho que você deve conhecer bem esse texto, o texto que fala a respeito daquele irmão, daquela pessoa que estava na igreja de Corinto e ele estava praticando um adultério, mas era um adultério difícil, mais complicado, por assim dizer, porque a pessoa estava tendo relação com a esposa do próprio pai, não era sua mãe, isso fica bem, o texto deixa bem claro, principalmente no original, que não é a mãe, ele está tendo relação com a madrasta. E aí parece-me que a igreja de Corinto já havia praticado alguns passos de Mateus 18, mas o desligamento da comunidade ainda não havia acontecido. A gente não sabe o motivo, né, em si, né, o texto deixa algumas pistas, mas a igreja que ainda não havia praticado essa disciplina. E aí vem o versículo 4, que vai dizer: em nome do Senhor Jesus, reunindo-vos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do juízo. Ou seja, nós devemos praticar esse último passo. É bíblico. O apóstolo Paulo está querendo dizer, olha, entregue o corpo para que essa pessoa seja disciplinada agora diretamente por Deus. Não é mais papel da igreja. Agora está entregue nas mãos de Deus e também entregue aqui a Satanás. Para quê? Porque Deus está muito mais preocupado com a salvação da alma do que com a salvação do corpo. E aí, por último, Gálatas capítulo 6, verso 1. Quero encerrar com esse texto. Gálatas 6. Gálatas 6. Deixa eu só olhar aqui. Gálatas capítulo 6, verso 1, traz algo importante demais para nós. Ele vai dizer como deve acontecer essa exortação e essa disciplina. Ele vai falar: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de quê? De brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Então, o espírito, a maneira que nós devemos exortar uns aos outros, deve ser sempre permeado pelo amor, pela graça e pelo poder de Deus. Que nós possamos, então, caminharmos assim. E aí, na semana que vem, nós caminhamos em mais outros textos. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Que possamos caminhar dessa forma. Em nome de Jesus.